Alô? Boa noite, amigos, amigas. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais um encontro de aprendizado, não é? Encontro de luz. Eu sempre acho que esses nossos encontros são encontros de luz. E na noite de hoje, nós vamos apresentar o tema Projeto de Vida, que é um texto do livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei de Oliveira, e é o texto número 3. E na primeira parte de nossa mensagem, eu vou apresentar um texto que é de Vovô Francisco, que está no jornal da Fraternidade Espírita Allan Kardec, o jornal Alvorada de Luz, número 35, e esta edição é o número 35 e o texto chama-se Saber Viver. Então vamos iniciar as nossas orações com agradecimento a toda a Fraternidade Espírita Allan Kardec, aos espíritos de luz que nos assiste, em especial hoje, Vovô Francisco, pela linda mensagem que nos deixou, e a todos os espíritos iluminados que nos deixam mensagens maravilhosas para estudarmos e aprendermos, para a gente relembrar a todo momento o que temos que fazer. Agradeço a nosso Pai Todo-Poderoso por mais esse momento e obrigado a todos pela presença. E Vovô Francisco inicia a mensagem da seguinte forma: Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja a mão protetora e auxiliadora de nossa Mãe, Maria Santíssima. Mãe que socorre, Mãe que tem uma falange de espíritos auxiliadores. E tu, Divina Mãe, abençoe os filhos dessa casa. Eu vejo a grande senzala de nosso Senhor Jesus, onde todos os filhos têm a sua cicatriz aberta pelos efeitos das chicotadas no vosso corpo. E na tarefa que cada espírito busca nesta jornada, quase que eterna, o espírito se debatendo nas grades de suas paixões, não percebe as marcas que vão ficando na estrada do livre-arbítrio. Choros, tristezas, amarguras mil vão formando os buracos nessas rodovias que Deus construiu com tanto amor para cada filho. Aonde vai você com este andar tão rápido? Aonde vai você quando retorna para o seu leito? O que fizeste no dia de hoje? Quais foram as novas lutas? Será que o sabonete e a toalha entenderam o seu desespero de manhã ao lavar o seu corpo? E à tarde, quando se banhar novamente, a mesma toalha ou uma nova, a mesma cama, o mesmo reflexo, o choro de uma criança, o bater inesperado de uma porta? A notícia televisionada fala novamente do assalto, fala das mortes em rodovias, o dólar, a expectativa, os homens apreensivos, a morte, corroendo a liberdade de cada um de nós. Olhai vossas faces, um sorriso semiaberto e um convite para uma nova contenda do amanhã. Férias, descanso, estresse, palavra moderna do dicionário novo da vida. E o mundo dos ociosos já se desmaterializou. Falta essa reflexão, falta essa flexibilidade.
buscavam um mergulho na mente e no espírito e traziam novidades. O ocioso pensa, o ocioso retrata. O mundo não tem mais ocioso, então a sociedade está morrendo. O que será, meus filhos, nos lares daqui a 80, 100 anos, se a troca sucessiva de prazeres acontece todos os dias? E os Quem sois nesse desfiladeiro sem fim? É de pensar que o novo milênio faça essa devastação. E eu, o velho Francisco, veio, em nome de Jesus Cristo, deixar a mensagem e o alerta. Nós, meus filhos, não temos problema da carne. Eles foram dissipados. Temos compromissos assumidos com as novas vidas. Saber viver é um ato divino, meus filhos. Busquem esse alinhamento, façam as coisas, não titubeiem. Deixem os reflexos materiais para o fim. Porque é o espiritual que salva. É o espiritual que eleva. Em todas as nossas análises do dia, terra a terra, quase não existem sobras. Estamos sempre a dever. Então façamos uma estrutura espiritual primeiro. A matéria verdadeira, a matéria não é verdadeira, ela se acaba. Por isso, que Deus fique com vocês. E a gente vê nessa mensagem do vovô Francisco, com a sutileza de suas palavras, com o modo carinhoso que ele sempre tem, nos faz um alerta para o tipo de conduta que estamos acostumados e não nos damos conta. E ele diz: cadê os ociosos, os pensadores, os meditadores? Importante observar que ele usa o termo e ele denomina de ocioso aquele que pensa, não aquele que nada faz, mas aquele que se coloca a refletir sobre as coisas do espírito, as coisas que elevam a vocação espiritual do indivíduo. É muito profundo tudo isso. E complementando esse pensamento, Hernance Dufour, no texto dela, ela faz uma análise comparativa bastante clara, também que nos coloca a reflexão. E ela fala: uma semana na Terra é composta de 10.080 minutos. Tomando por base 90 minutos como tempo habitual de uma atividade espiritual voltada para a aquisição de noções elevadas, e ainda tomando em conta que raramente alguém ultrapasse o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, ela está sendo muito generosa, encontramos o coeficiente máximo de 270 minutos de preparo para a implantação da renovação mental, ou seja, é pouco menos de 3% do volume do tempo de uma semana inteira. A proporção exata é de 2,6%. Isso para quem se dedica à prática 3 vezes por semana. Imagina o resto. São nesses momentos que se angariam forças para interromper a rotina mental do homem comum. Por isso necessitamos tanto das tarefas espirituais para fixar valores, desenvolver novos hábitos e alimentar a mente de novas forças, tendo em vista a espiritualização, para o qual todos devemos buscar em favor da nossa felicidade e da nossa paz. Então, a superação da rotina materialista exige esforço, mas também exige metas, exige ideais e comprometimento. Por isso, a melhora espiritual não pode ser entendida somente as práticas religiosas esporádicas e sem profundidade. É necessário assumirmos o compromisso de mudança e elevação conosco mesmo. Senão, tais iniciativas podem reduzir-se facilmente a experiências passageiras e superficiais,
sem raízes profundas originárias de bons sentimentos. A renovação íntima solicita fazer da nossa vida um projeto de vida, de cumplicidade e de amor conosco mesmo. Um projeto de vida espiritual. É o outro nome da religião íntima, a religião da atitude, do comprometimento. Sem isso, como esperar que simples frequência aos serviços do bem e da instrução sejam suficientes para renovar a nossa personalidade construída em milênios de repetição no apego aos bens terrenos? Hernance Dufour reforça: um projeto de mudança espiritual não será tarefa infantil de traçar metas imediatistas, de fácil alcance, para nos causar a sensação de que aprimoramos com rapidez, mas sim o resultado do esforço pessoal em comprometer-se com ideais que motivem o nosso progresso e que a um só tempo constituam a segurança contra o desânimo e a insegurança e a invigilância. Ideais estes que se apresentam sempre em nossa caminhada como convites da divina providência para que possamos sair do lugar comum, a maioria das criaturas. Razão pela qual encontramos obstáculos e dificuldades nos caminhos da renovação espiritual. Isso porque aquele que realmente se eleva não deixa de causar mudanças no meio em que vive, atraindo para si as reações favoráveis e desfavoráveis aos ideais de ascensão. Desfavoráveis, porque toda vez que alguém se propõe a uma mudança, há alguém ou coisa tentando derrubar e desestimular essa atitude. A atitude pode conter os melhores propósitos, mas se for contrário ao que alguém ou algo que contrarie um grupo, sofrerá tentativas de impedimento em seus propósitos. Mas penso que a maioria das vezes essas reações são favoráveis. Mas isso faz parte de todo o processo de espiritualização. Não há como não haver reações que podem ser muitas vezes sinais de que nos encontramos em boa direção. Então, cumplicidade e comprometimento são as palavras de ordem no desafio do autoaperfeiçoamento. Evitemos assim confundir a simples adesão às práticas doutrinárias ou ainda acúmulo de cultura espiritual como sendo iluminação e adiantamento, quando nada mais são que estímulos valorosos para o crescimento. Lembremos que essas práticas só terão valor real no nosso aprimoramento se deles soubermos extrair parte essencial que nos compete interiorizar o nosso fortalecimento no nosso projeto de vida no bem. As linhas que se traçam nos propósitos de um projeto de vida espiritual muitas vezes são confundidas com propósitos humanos. Para compreender as leis divinas que regem nossas vidas, nós, humanos e imperfeitos, precisamos de muita reflexão e trabalho nas obras caritativas. Então, meus amigos, entendo que um dos aspectos relevantes num projeto de vida espiritual é a perseverança nos seus propósitos de avaliação constante de conduta. E assim, a gente termina as nossas mensagens, uma do Vovô Francisco, outra de Hernance Dufour, para nos deixar mais uma reflexão, para nos deixar mais um ponto de questionamento de qual é o sentido de nossa vida, qual o valor que realmente nós damos à nossa vida. Agradeço a todos pela presença e tenham uma noite de descanso, uma noite de conforto. Assim seja. Boa noite.